Paz, Senhor, irmãos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 24 de Gênesis, somente um versículo. Capítulo 24, versículo 58. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. É muito bom a gente entender isso, a decisão. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Senta em nome de Jesus. Abraão queria o casamento do seu filho Isaque. No capítulo 24, verso 1 ao verso 9, nós vamos fazer a leitura. Ouça o que diz. E era Abraão, já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, a minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse o seu servo: porventura não quererás seguir minha mulher e a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho de terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tomar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Qual era o problema? O problema era um só. A visão de Abraão era que a sua semente não fugisse do propósito do Senhor. Meus amados, se você não entende isso, eu vou dar uma pincelada. Deus, desde o início, prometeu, lá no Éden, através da semente de Adão e Eva, que daquela semente levantaria um para esmagar a cabeça de Satanás. Lá na frente, Deus toma Abraão como esta promessa. E Abraão sabia perfeitamente que a sua semente era a semente que daria continuidade a essa promessa do Senhor. Quando Abraão teve esse filho já na sua velhice, 100 anos, ele queria, portanto, uma moça para casar com Abraão que fosse dentro da sua linhagem, para que não viesse trazer nenhum transtorno. Porque se você observar, lá mais na frente, houve alguns problemas em que Deus teve que interferir na vida de um dos herdeiros. Deus precisou interferir, porque acabou desviando o propósito do Senhor. E toda vez que o propósito de Deus desvia, para você retornar novamente ao mesmo caminho,
há um sofrimento, há um desgaste, há uma luta. Porque eu entendo assim, irmão, quando Deus tem um propósito, Ele quer que siga esse caminho, porque ali está a vitória. Quando é desviado o propósito, Deus vai fazer retornar. Mas o preço é caríssimo. Você quer um exemplo? O propósito de Deus por exemplo, eu vou dar um dos exemplos. De Jonas, era que ele fosse pregar em Nínive. O chamado de Deus para ele foi isso. O que ele fez? Desviou o propósito. Tudo bem, você desvia, você vai dar conta. E houve um transtorno na vida de Jonas, houve um problema sério. Mas o propósito de Deus estava em pé. Cumpriu? Cumpriu. Mas o caminho, a história de Jonas foi outra história. Então, quando Abraão diz para seu servo, olha, meu filho está aí, eu não quero que ele tome filha das filhas dos cananeus, porque eu conheço esse povo, é um povo idólatra. Eu quero que você vá na minha terra, toma de lá uma moça para meu filho, porque segue a linhagem daquilo que é o propósito do Senhor. Meus amados, você já viu uma família que são cristãos, maravilhosos. De repente a moça ou o rapaz casa com uma moça não cristã, uma moça que não tem princípio. Você já viu o transtorno que dá para essa família? Transtorno. Aí você vê um casamento, de repente divórcio, de repente uma família completamente fora daquele equilíbrio, daquela visão. Qual é o pai e a mãe que tem filhos criados na igreja, nascido e criado na igreja, vivendo nos pés de Cristo? Quem é que vai querer que seu filho, sua filha case com pessoas lá no mundo, lá fora, para trazer uma maldição para a sua semente, para trazer um transtorno? Quem é que quer isso? Por isso que a Bíblia diz que quem casa tem que ter o cuidado para não casar com jugo desigual. É isso, jugo desigual. Então isso gera um transtorno. Isso gera um problema. Aí Abraão chama Isaac e diz assim, aliás, Abraão chama o seu servo Eliezer e diz assim, Eliezer, faz um juramento aqui comigo, que você vai na minha terra buscar uma moça para casar com meu filho. E fez um juramento. E ele ficou preocupado e disse, e se não der certo? Ele disse, você está desobrigado. Mas enquanto você crê, a promessa está em pé. Eu amo isso, irmão, porque Deus honra a sua palavra, Deus honra a nossa decisão. Deus honra isso. Eu acho bonito que esse servo Eliezer, quando ele saiu da casa de Abraão, ele saiu com um propósito. No verso 21 desse mesmo texto, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Ele viu a moça na beira do poço, a moça cumpriu todos aqueles requisitos que ele pediu, quanto à água que ele pediu, a água para os camelos, a beleza da moça, o comportamento da moça, e ele ficou com a mão no queixo, dizendo, meu Deus, é 100% como Deus falou. Ele estava admirado. Ele disse, como é que pode uma coisa dessa? Está dando certo. Amém? Amém? O versículo 12, exatamente para dar essa conotação, vai dizer assim, e disse, ó Senhor, o servo de Abraão
na luta, na angústia, ele orou, ele disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faz beneficência a meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte da água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu canteiro para que eu beba, e ela disser: beba também, e darei de beber os teus camelos. E esta seja quem designastes ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que o Senhor está na frente desse propósito. Presta atenção. É um negócio, casamento, meus amados, é um negócio tão sério. Tem pessoas que não levam a sério o casamento. Ele é um Sansão da vida. Sansão botou os olhos na moça e disse: essa é bela. O pai e a mãe disse: meu filho, entre nós tem moça boa. Você vai agora para os filisteus, os nossos inimigos. Mas essa agradou os meus olhos. É uma desgraça. Quando você parte para o sentimento da carne, e tem muitos moços e moças que na hora de casar, ele não pede a Deus, ele não toma decisão. Isso é triste. Eles olham a beleza da moça e vê o que o pai e a mãe da moça têm. Da mesma forma, a moça olha para o rapaz e não quer nem saber. Ela agradou. O rapazinho é bombado, é bonitinho, é arrumado. Meus irmãos, nós estamos diante da presença do Senhor. Essa coisa de aparência, isso perde no tempo. Uma convivência, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquela beleza que era muito aparente nos olhos, isso vai acabando. Sabe o que vai perdurar? O amor de Deus e a nossa comunhão. Um marido que ama a mulher, uma mulher que ama o marido, e que esta beleza vem do Senhor, você vai ver todo o tempo da sua vida, mesmo uma velhinha, mesmo um velhinho, mas você vai dizer: mas que mulher bonita, que homem bonito, porque a beleza não está nos olhos, mas na presença gloriosa do Senhor. Eu me lembro de um caso, irmãos, que o cidadão casou com uma moça bela, mas não demorou muito tempo, devido ao desgaste, à luta, à enfermidade, aquela beleza desfez. Sabe o que aconteceu? Não dá mais para viver, você perdeu. O cidadão simplesmente mandou a mulher embora. Não, eu não consigo viver com ela, eu não tenho mais afeição, eu não tenho mais amor. Isso não é amor, isso é paixão, isso é carne. Porque aquilo que é de Deus permanece de Deus. Aí então o rapaz, o Eliezer, junto com a sua comitiva, partiu. E ele fez o pedido, e ele viu a moça, mas agora era necessário conversar com os pais da moça, e depois do sim dos pais, ele precisava da palavra da moça. Quem está entendendo, diga amém. Falou com os pais concordaram, e ele viu a mão de Deus em tudo, acompanhando a sua decisão. O versículo 50, deixa eu ver aqui mais alguma. Eu não quero ir muito além, irmãos, por causa do tempo. O versículo 51, eis que Rebeca estava diante da tua face. Toma, vai-te e seja mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. Então os pais deram amém, estava tudo certo.
Mas agora falta falar com a donzela. Vamos falar com a moça. Chamado a moça no verso 58. Aí houve até uma interferência do irmão de Rebeca. No verso 55 ele vai dizer: então disseram o seu irmão à sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias. Interferência. Fica um pouco. Mas a palavra é não. Nós viemos para isso e cumpra-se a vontade. Mas então vamos chamar a moça. E quando chamou a moça veio e eles perguntaram para ela: você vai com eles ou não? Ela não pensou duas vezes. Cabeça erguida, ela disse: irei. Glória a Deus. Aleluia! Essa palavra, meus amados, ela ficou tão gravada no meu coração. Eu ainda jovem, eu ainda não era casado. Eu pensei assim: meu Deus, como isso é lindo na vida de um cristão. A palavra da moça, tão séria, um negócio, ela nunca tinha visto esse rapaz, mas quando Deus está no negócio, é 100%, não tem dúvida. E eu fiquei com esta palavra no meu coração. Eu disse: um dia eu vou me casar. Eu fiquei com essa palavra, eu gostei dessa palavra. Aí, meus amados, o tempo passou, eu passei a ser dirigente de igreja, solteiro, eu estava ainda como dirigente de igreja. Aí eu vi que não era bom essa situação, até uma cobrança da liderança. E eu disse: amém, vou me casar. Mas eu só vou casar com a pessoa que o Senhor der o amém. Eu tinha muitas moças queridas, moças bonitas, moças de bom testemunho que queriam casar. Mas eu fechava meus olhos. Eu dizia: não vou pela aparência, não vou pelo sentimento. Eu quero ir pela direção do Senhor. Eu tomava conta do Rio de Janeiro naquela época, como presbítero. E eu tinha um amigo, irmão, colega, chamado presbítero Amir. Aí o irmão Amir disse assim para mim: irmão Ademar, você não tem orado a Deus para Deus te dar uma moça? Eu disse: tenho. Ele disse: eu tenho observado uma moça aqui, que é uma serva de Deus aqui no Rio. De repente era bom você orar nesse sentido. Eu disse: amém, vamos orar. Sem mais comentário. Esse foi o comentário. Eu falei: amém, vamos orar. Nessa época, eu viajei para o Nordeste do Brasil. Quando eu cheguei, eu estava em oração, dizendo: Senhor, faz alguma coisa por mim. Quando eu cheguei em Aracaju, eu estou contando esse testemunho para você ver como Deus honra a sua palavra. Quando eu cheguei em Aracaju, eu estava num propósito de 7 dias de consagração. Nesse sentido. Quando eu cheguei em Aracaju, o irmãozinho falou comigo assim: irmão Ademar, Deus falou algo a respeito do irmão. Eu disse: amém. Mas eu nunca abri a boca para dizer nada para ninguém. Aí ele disse assim: olha, eu posso falar sobre o assunto? Eu disse: eu já sei o que é. Ele disse: sabe o que é? Eu disse: a respeito do meu chamado ministerial. Ele disse: não é. Mas eu estava querendo ver se o assunto era aquilo que era o propósito. É sobre vida financeira. Ele disse: também não é. Meu Deus. Aí eu fiquei calado. Eu disse: mas meu irmão,
Ele disse, não, você está sabendo o que é. Eu disse, é sobre o casamento. Ele disse, continua na campanha que Deus vai abrir a porta em teu favor. Aí eu disse, já tem um sinal de Deus. Já tem um sinal. Mas amém, eu prossegui o trabalho. Aí eu estava em Fortaleza, no Ceará, fazendo o trabalho. Ali eu encerrei aquele propósito que eu tinha. E de Fortaleza eu continuei os trabalhos e fui até Belém do Pará. Eu estou contando isso para os irmãos entenderem que Deus é Deus que trabalha. Lá em Belém eu tinha que fazer a inauguração da igreja em Manaus. Peguei o navio, porque lá só tinha ou só tem duas alternativas. Ou de barco ou de avião. Naquela época o avião era impraticável, muito caro. Aí eu fui de barco, fui de navio. No caminho, me deu uma angústia na minha alma. Eu estava extremamente angustiado. E eu deitei e tive, assim, rapidamente uma revelação de Deus. Eu estava num lugar, e esse lugar era São Paulo, e aparece um irmão e disse, irmão Ademar, o que está fazendo com essa mala? Eu com a mala na mão. Eu disse, estou sem direção. Ele disse, entra aqui para casa. É um irmão querido, chamado irmão Francisco. Aí o irmão Francisco disse, entra aqui em casa. Irmão Ademar, vamos orar. Nessa oração, Deus vai dar o amém. Por isso que eu acredito na oração. Por isso que eu acredito que aquele que está na vontade do Senhor... Aí naquela revelação, nós orando e eu chorando, e ele dizia assim, por que você está angustiado? Você não sabe que Deus já te confirmou, está tudo nas mãos dele, fica em paz. Aquela tribulação passou. Aí eu disse amém. Então, se é a moça que Deus está confirmando, eu vou conversar com ela e com os pais dela. Eu nunca tinha conversado. A moça, inclusive, está aqui entre nós. É a dona Grácia. Cadê a dona Grácia? Ela está escondida ali atrás do pilar. Então, eu liguei novamente para o Amir e falei, irmão Amir, fala com os pais da moça, que era um presbítero, e com a mãe e com ela, que eu estou terminando o meu trabalho e vou passar pelo Rio, e eu quero sentar com elas e conversar. Quando eu saí da minha viagem indo para o Rio, o meu propósito foi exatamente esse aqui, ó. Se eu chegar e conversar com os pais da moça, e eles disserem que sim, se eu falar com a moça e ela disser, eu vou, está tudo certo, amém, é o casamento. Se ela, por qualquer objetivo, qualquer objeção contrária, qualquer coisa, eu já sei que não é o Senhor. Eu lembrei do casamento de Rebeca. Você vai ou não vai? E ela disse, irei. Foi esse o propósito. Cheguei lá no Rio, fui para a casa do irmão Ami, estavam os pais, estava ela, e eu disse, olha, é assim, assim, assim. Os pais disseram, a moça está aí, conversa com ela. E eu virei para ela, você aceita? Ela disse sim, então é de Deus. Meus irmãos, você sabe qual é o problema nosso? O problema nosso é confiar em nós, confiar nos nossos olhos, confiar nos nossos sentimentos. Mas a melhor coisa é deixar o Senhor trabalhar. Não tem como não dar certo quando Deus está na frente. Não tem, não tem. Se tiver alguma moça, algum rapaz que querem casar, não entra por outro caminho. Você vai se dar mal. Não é rede social, não é postagem em rede social,
Não é nada disso não. É postagem diante do Senhor. Você quer um casamento sólido? Eu não estou dizendo que o nosso casamento é mil maravilha, que eu sou aquele esposo ideal, que ela é a esposa. Mas, irmão, todos nós temos defeito. Todos nós temos problema. Não há perfeição em nós. Mas eu vou completar 50 anos que somos casados. Nunca tivemos um desencontro, nunca tivemos briga, nunca tivemos problema. Criamos 5 filhos. Se existe uma coisa que eu dou valor à minha esposa, é que ela nunca reclamou de nada. Na hora da luta, da tribulação, ela aprendeu a costurar e me ajudava fazendo costura para manter a nossa casa, sem nunca reclamar. Isso significa que Deus é com aqueles que amam e guardam a sua palavra. Se fosse em outra situação, eu viajando, cheguei a ficar 40 dias ausente de casa e ela sozinha cuidando dos nossos filhos. Teve uma vez que o nosso filho Isaac, com quase 8 meses de idade, pegou uma doença no pulmão, uma pneumonia, e foi para o hospital e deu água na preula e o médico simplesmente desenganou. Porque o estado dele estava muito avançado. E eu estava, sabe aonde? Em Rondônia, pregando. E ela lá em Belo Horizonte. Aí ela ligou para mim e disse: Ademar, nosso filho está no hospital desenganado. Eu simplesmente disse: minha filha, eu estou aqui. Não tem nem como eu sair daqui agora. Se caso nosso filho morrer, chama os irmãos, faz o funerário. Eu sei que é dor, eu sei que você é sozinha, mas assume isso aí. Eu vou ficar do lado de cá orando e Deus há de pelejar por nós. Ela enfrentou toda a situação e graças a Deus nosso filho escapou, está aí. Então, nós aprendemos que na luta nós servimos a Deus. Na abundância, nós servimos a Deus. Na tribulação, nós servimos a Deus. Em todas as coisas estamos prontos para servir ao Senhor. O ide de Rebeca é fundamental. Aí você vê um casamento que faz e desfaz, que vai e não vai, que acaba, hoje a moça está... Amanhã já acabou o casamento. Depois torna a desfazer, faz, desfaz. Oh, você está querendo o quê? Qual é a confirmação que você quer de Deus? Já está mais do que confirmado. Agora, do lado espiritual, isso aqui é coisa linda demais. Rebeca é figura da igreja. Olha como Rebeca representa a igreja do lado espiritual. Diz o texto que quando Rebeca decide em ir, é o casamento de Isaac. Isaac, já com os camelos tudo preparado, porque aqueles camelos teriam que passar por uma zona de deserto, e não tinha como ser de outra forma. O Eliezer já estava com tudo pronto. O rapaz do outro lado tinha que ter a Rebeca. O rapaz Isaac, figura do Senhor Jesus. Eliezer, figura do Espírito Santo. Rebeca, figura da igreja. Olha que coisa mais fantástica. Abraão, figura do Pai eterno. Abraão chama Eliezer, seu filho, figura do Espírito Santo, e diz: vai buscar a minha igreja. Ele monta nos camelos para cruzar o deserto. E somente uma vida cheia do Senhor é que você pode cruzar o deserto.
chega na casa de Labão, a moça aceita ir. Agora, olha o que diz o versículo 61. E Rebeca se levantou com suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão chamado Eliezer. E tomou aquele servo a Rebeca e está chegando a hora. A igreja sabe que assim vai ser, né? O Espírito Santo vai preparar a igreja, e quando tiver tudo pronto, o Espírito Santo diz, vamos embora, e ela vai dizer, vamos embora. Alabalais. Vamos embora. Quem está livre, está livre. Não é igual a mulher de Abraão, aliás, a mulher de Ló, que ficou desesperada pelo que tinha, pelo que via, pelos amigos, e olhou para trás. Quem vai, vai. Aí o versículo 65, reduzindo o tempo. Quando eles estavam cruzando o deserto, o verso 63 diz assim: Isaque saiu a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Você não está entendendo isso aqui, não? Isaque olhou e disse, a noiva já está vindo lá. Alguém sabe que o nosso Isaque, ele não vai receber a noiva na casa do pai, ele vai sair para o campo. Você está sabendo que Jesus virá onde? Ele vai sair no campo. Ele vai encontrar a noiva no campo. Aleluia. O verso 63, Isaque saiu para orar no campo, saiu para orar, e era tarde. Oh meu Deus, isso aqui é uma profecia. Levantou os olhos e olhou, e eis que haviam os camelos. E Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo. Opa, porque a igreja está atenta a isso. A igreja está de olho. E ela... Agora, aqui tem algo muito interessante. Presta atenção. O verso 65. E disse ao servo, ao Espírito Santo, quem é aquele varão que vem vindo pelo campo ao nosso encontro? E o varão vai o quê? Identificar. E disse o servo, aquele este é o meu senhor. Então Rebeca tomou o véu e cobriu-se. Você pode até não entender, mas a hora que você entender, você vai dar glória a Deus. Rebeca vai sendo levada pelo Eliezer, ou seja, a igreja levada pelo Espírito Santo. No caminho, a igreja levanta os olhos e pergunta para o Espírito Santo, quem é aquele lá, hein? Quem é aquele? Deu para você entender isso? Rebeca olha e diz, quem é aquele lá? E o Espírito Santo disse, aquele é teu Senhor. Na hora, ela desce do camelo, põe o véu, sinônimo de pureza, de santidade, de espera. Ela põe o véu e sai ao encontro. Vamos lá. Então tomou o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas essas coisas que fizera. O Espírito Santo está identificando tudo. Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara. Então ele estava fora da tenda, ele estava no campo. Jesus virá no campo buscar a sua igreja. Depois ele vai levar
a um lugar chamado sala de banquete. Cantares de Salomão disse que levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. E Sara tomou a Rebeca e foi-lhe ela por... Vamos lá. E Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe ela por mulher e amou-a. E assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Você percebe que o amor aqui não precisou encontrozinho, nem beijinho para lá, nem para cá, nem zap para lá. Aí alguém vai dizer, pastor, isso é coisa do passado. Não é não, isso é coisa de crente. Isso é coisa de quem serve a Deus. Pergunta a minha esposa, tudo bem, tem quase 50 anos, mas será que as coisas mudaram tanto? Eu nunca peguei na mão dela antes do casamento. Ou nosso casamento durou 70 dias, foi 30 dias para ficar noivo e 30 dias para casar. Aliás, 40 dias para casar. Eu marquei 30 dias, levei a aliança, depois mais 40 dias, 70 dias nós estávamos casados. Aí alguém vai dizer, como é que dá certo, pastor? Pois é, boa pergunta. Boa pergunta. Como é que dá certo? É que quando Deus está na causa, aí a moça namora com o rapaz, fica aí aquele lenga-lenga, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando casa, no primeiro mês, separa. Adiantou? Não, é que a gente tem que conhecer. Se o homem conhecesse alguma coisa, se a mulher conhecesse, as coisas não dariam errado. Hoje a maioria dos casamentos, e pasmem vocês, a maioria dos casamentos dos crentes, o índice de divórcio nas igrejas é maior do que lá fora. Por que razão? Porque os crentes casam pensando somente no prazer da sua carne. O diabo, ele é terrível. A Bíblia diz que a fazenda e a herança vem dos pais, mas a mulher prudente, ela vem do Senhor. Se você orar, irmão, minha irmã, se você orar, Deus não vai deixar você se enrolar. Porque eu pergunto, o que vai acontecer com um moço que no meio do caminho rompe o seu casamento? Eu não estou dizendo que ele não vai ser salvo, vai. Eu não estou dizendo que ela vai ser salva, vai. Se permanecerem. Mas o seu ministério, o seu chamado, certo? Acabou. Qual é o chamado que você tem se tua família não está a teu lado? Qual é eu diria, qual é a estrutura que hoje tem uma família que não tem um marido ao lado? Qual é a estrutura de um segundo casamento? Que os filhos estão aí na mão de padrasto e madrasta. Salvas as exceções. Mas a maioria é um fracasso. Por que nós vamos fazer loucura? Por que não colocar nas mãos do Senhor? Por que não esperar no Senhor? Meus amados, a vida nos mostra que é assim, as lições são assim. E se você tomar um caminho errado, você vai sofrer. Talvez, se você permanecer firme no Senhor, a tua história vai ser a mais linda. Mas se você deixar de servir a Deus, você pode até escrever uma história, mas o viés é de sofrimento e de angústia e de dor. Poderia ser diferente. Por isso, valoriza o casamento. Moça, valoriza seu corpo. Você é uma virgem do Senhor. O apóstolo Paulo diz no capítulo 11, 2 Coríntios, eu queria te apresentar como uma virgem pura, a saber, a Cristo, o noivo. A visão de qualquer pastor é que a igreja seja esta virgem pura perante o Senhor.
O que nós lamentamos é que hoje, meus amados, a estrutura familiar está simplesmente derretendo. Desculpa a minha sinceridade. Hoje não tem, ou quase não tem, o varão da casa que representa o esteio. Que a mulher olha e diz, esse é meu marido. Que os filhos olham e dizem, esse é meu pai, o exemplo. São poucos. É claro que quem serve a Deus vai manter. Mas mesmo assim, hoje, meus amados, é um negócio tão terrível. Os pais, ou quando não optam por relaxar e deixar tudo na mão da mulher, quando não faz isso, por outro lado, são pais que não têm uma voz ativa dentro de casa, que não sabe dizer basta para seus filhos. Não. Os nossos filhos hoje são intocáveis, não pode dizer não. Se você dizer não para o filho, alô? De onde? Ah, eu quero falar com, como é que chama? Conselho tutelar. Conselho. O quê? É que minha mãe falou que vai me bater, que eu não quero mais ir para a igreja. Minha mãe falou que se não for uma mini saia, que eu não posso botar uma mini saia. E eu, na hora, conselho tutelar está na porta. Cadê o pai? Cadê a mãe? Negócio está feio. Se for bandido, tem problema, pode ser. Se for o filho batendo na mãe, o conselho tutelar não está nem aí. Agora, se a mãe tocar no filho, já o pau quebra dentro de casa. Então, hoje, as inversões de valor são terríveis. Pai que não tem força para dizer não. Mãe que as filhas e os filhos fazem deles o que querem. A minha cunhada ia com a criança no ônibus. E a criança em pé, andando de um lado para o outro. O motorista disse para quem é a mãe dessa criança, segura, porque se eu brecar aqui, essa criança vai bater e machucar. A mãe pega no braço do filho e faz sentar. E o filho fica bravo. Sua isso, sua aquilo, cuspindo na cara dela. Eu vou chegar em casa e falar do meu pai, viu, sua bruxa, sua isso, sua aquilo. Eu estou diminuindo as palavras. E todo mundo assim, ó. Ninguém pode mais fazer nada. Se o filho quiser segurar uma bomba acesa, tem que deixar explodir, porque se tomar ele vai gritar. E o pai e a mãe não têm mais autoridade. Nós vivemos um negócio sem ordem. Ô irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se ainda aqui entre nós tem pai que é pai, tem mãe que é mãe, glória a Deus, porque é assim que deve ser a nossa casa. Eu fico angustiado com essa nossa geração. Eu fico pensando, o que vai ser daqui para frente? Aí, de repente, você vê o petzinho. Vem cá. E o petzinho. Aí você conversa com o pessoal e diz, eu prefiro um pet do que um filho. A inversão de valor. O cachorro é melhor do que o filho. Não, o negócio está feio. É isso que eu estou mostrando para você. Se Jesus não voltar logo, vocês vão ver coisa. Como disse a minha avó, vocês vão ver coisa. Mas uma coisa eu te garanto, que Rebeca já identificou o noivo. Quem já identificou o noivo aí, levanta a mão. Vamos lá, Rebeca. Monta no camelo e segue Eliezer. Monta no camelo, cruza o deserto, porque Jesus está às portas. Que Deus te abençoe
E que você não perca esta visão. Jesus está às portas. Vamos ficar em pé. Palmas bem fortes. Louva ao Senhor.